Nosso maravilhoso Deus. Há pouco disse que a nossa família é como é que eu ia dizer isto? Sem qualquer liberdade de escolha benfiquista, não existe escolha lá em casa, acerca desse trajeto. Mas também deixem-me dizer, eu vi aqui um irmão com uma camisola do Mengão e deixem-me dizer o seguinte, eu tenho família no Brasil do lado da minha esposa, portanto a minha esposa nasceu no Brasil, apesar de não parecer. Ela na verdade é portuguesa, foi lá nascer. E portanto tem dupla nacionalidade. E o meu sogro continua lá. E apesar de morar perto do Maracanã, eu já tenho dado algumas voltas a correr lá à volta do Maracanã, eu sou por inerência, por osmose, do Fogão. Está bem? Só para... Sim, é verdade. Mas pronto, mas teve que ser. Foi uma das coisas que eu assinei quando trouxe a filha. Tive que assinar e portanto já não dá para mudar. Vamos abrir a palavra do Senhor, continuar agora no livro de Tiago. A carta de Tiago, no capítulo 1. E agora para nos deleitarmos na bondade de Deus, este maravilhoso e bondoso Deus. Nós temos um Deus que é santo, santo, santo. Temos um Deus que é omnisciente e que conhece todas as coisas. E temos um Deus bondoso, Deus maravilhoso, Deus misericordioso. Nós iremos ver aqui em Tiago que o próprio Tiago nos mostra isso e nos maravilha com a bondade de Deus. Vamos ler então os primeiros versículos e vamos ler do 1 ao 18, apesar de ser apenas o 17 e 18 que iremos estar mergulhados. Diz assim então a palavra do Senhor, Tiago 1, versículos 1 a 18. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos da dispersão. Saudações. Meus irmãos, considerai motivo de grande alegria o facto de passardes por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz perseverança, e a perseverança deve ter a ação perfeita para que sejais aperfeiçoados e completos, sem vos faltar coisa alguma. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a concede livremente a todos sem criticar, que lhe será dada. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois quem duvida é semelhante à onda do mar, movida e agitada pelo vento. Tal homem não deve pensar que receberá do Senhor alguma coisa, pois vacila e é inconstante em todos os seus caminhos. Mas o irmão de condição humilde deve gloriar-se na sua alta posição, e o rico na sua humilhação, porque passará como a flor silvestre. Pois o sol se levanta em seu ardor e seca a relva. Então a sua flor cai, a sua beleza desaparece. Assim também o rico murchará em seus caminhos. Feliz é o homem que suporta a provação com perseverança, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Quando tentado, ninguém deve dizer sou tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e seduzido pelo seu próprio desejo. Então o desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após se consumar, gera a morte. Meus amados irmãos, não vos enganeis. Toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto e descem do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como os primeiros frutos das suas criaturas. Até aqui a palavra do Senhor. Existe um poema muito famoso, escrito por Voltaire, logo após o desastre de 1755 a Lisboa. Depois do desastre de 1755, quando milhares de pessoas morreram e parte de Lisboa ficou destruída, os ecos dessas ruínas, os ecos dessa destruição, eles fizeram-se sentir particularmente pela Europa. E, portanto, Voltaire escreveu acerca desta tragédia imensa o seguinte: direis,
vendo este amontoado de vítimas, tudo está bem? O Criador é bom? Diante disto que está a acontecer, diante destas ruínas que estão a acontecer, este amontoado de vítimas, o que é que nós dizemos acerca de Deus e da sua bondade? O que é que nós podemos dizer diante do mal? O que é que nós podemos dizer diante do sofrimento neste mundo? Que é uma constante, que é uma realidade. Não podemos negar, ao olharmos pelas ruas das nossas cidades, pessoas em estado deplorável, de miséria. Não podemos negar a própria miséria das nossas vidas e das nossas almas. Não podemos negar as dificuldades, os sofrimentos pelos quais passamos. O que é que podemos dizer acerca de Deus e da sua bondade diante do tamanho mal? É precisamente esta tentação que Tiago quer responder. Os crentes a quem ele escreve estavam dispersos. Estavam a sofrer provações externas, tentações internas. Alguns até poderiam estar a pensar: Deus está-nos a enviar este mal. É Deus o culpado. É Deus o culpado daquilo que nós vivemos. Então Tiago ergue a voz e diz assim: não vos enganem, não vos enganeis, não sejam enganados por isso. Porque tudo aquilo que nós temos, que é de bom, deve-se de Deus. E em Deus não há sombra de variação. Ele é bondoso em todas as coisas que faz, em todos os seus propósitos. É precisamente isso que ele diz, no versículo 17 e 18. Toda a boa dádiva, todo o dom perfeito, vem do alto e desce do Pai das luzes, a quem não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade para que fôssemos como os primeiros frutos, ou as primícias das suas criaturas. Aqui está a resposta cristã às dificuldades e ao sofrimento neste mundo. É que a bondade de Deus não se mede pelas oscilações na história, mas pela constância do seu caráter. Deus é bom, independentemente das oscilações, independentemente das circunstâncias, independentemente daquilo que se passa neste mundo, Deus continua a ser bom. Isso se vê por aquilo que Ele dá e pela salvação grandiosa que temos nele. No fundo, se o terremoto em Lisboa abalou naquele momento os alicerces humanos, Tiago abala-nos agora com este alicerce que é inabalável, que é o Pai das luzes, não muda. Ele é bom. Ele é maravilhoso. Esta carta é escrita, como nós lemos logo no início, no versículo 1, é escrita a essas 12 tribos da dispersão. Crentes espalhados, crentes frágeis, crentes pressionados. E ele vai abordar, nestes versículos que nós lemos, versículo 2 ao 4, ele vai abordar algumas provações que eles estão a passar. Eles passaram por provações. Passar por provações não é uma coisa nova, não é? Às vezes parece que mais ninguém neste mundo sofreu, somos nós os únicos neste mundo que estamos a sofrer. Passar por provações não é uma coisa nova. Nós passamos por provações, aqueles irmãos estavam a passar por provações. Precisavam de sabedoria. E ele diz assim: se vocês precisam de sabedoria, peçam a Deus. Deus vai vos dar sabedoria para viver de uma forma sábia. Eram irmãos que passavam por dificuldades na pobreza. Ele até faz um contraste do versículo 5, no versículo 9 a 11, este contraste com os pobres e os ricos. Eram irmãos que estavam a passar por tentações, versículo 13 a 15. Tentações das mais variadas. E o perigo era então pensar mal de Deus. Era pensar que Deus é este que permite que eu sofra, que Deus é este que permite que eu tenha pobreza, que Deus é este que permite que eu não tenha sabedoria, que Deus é este que permite que eu tenha tentações. Que Deus é este? Ele não é confiável. E por isso então, Tiago vai inserir este imperativo. Não se enganem. Não se enganem. Não sejam enganados. É um imperativo, não sejam enganados. O engano seria pensar que Deus é fonte do mal, que Deus não é bondoso. E a verdade é reconhecer que Ele é fonte de todo o bem. Ele é bondoso. Nós iremos ver de duas formas, dois grandes movimentos que Tiago faz aqui nestes dois versículos. O primeiro é a abrangência da bondade de Deus. Que Deus é este? Como é que se vê a bondade de Deus? De uma forma abrangente. Nós iremos ver isto em primeiro lugar no versículo 17, a abrangência da bondade de Deus. E depois no versículo 18, a especificidade da bondade de Deus. De uma forma específica, a bondade de Deus. Então, em primeiro lugar, a abrangência da bondade de Deus. Diz o versículo 17, que nós leremos outra vez: toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto e descem do Pai das luzes, a quem não há mudança nem sombra de variação. Tiago começa a dizer que toda a boa dádiva, então, tudo aquilo que existe no mundo, de bom,
vem de quem? Vem de Deus. Vem de Deus, não vem da nossa capacidade, não vem da nossa criatividade, não vem das circunstâncias do acaso. Tudo aquilo que existe de bom neste mundo vem de Deus. Ele não está a falar ainda de alguma coisa específica. Ele está a falar de uma abrangência. Cada dádiva verdadeira, cada bênção real, cada sinal de bondade que encontramos neste mundo, provém de Deus. Cada bondade que nós vemos já numa criança, ela provém já de Deus. Cada dom que nós recebemos diariamente, cada bênção que nós recebemos diariamente provém de quem? De Deus. Tudo encontra a sua fonte em Deus. E mais uma vez lembramos que estes versículos encontram-se no meio e num contexto de provações, de privações, de tentações, de pressões externas, de pressões internas. E era fácil cair neste engano de que Deus só nos dá coisas más. Deus só nos dá dificuldades, Deus só nos dá circunstâncias complicadas, difíceis de viver. E Tiago chama a atenção para as coisas boas que estão a acontecer na vida deles. Coisas normais, coisas regulares. Quantas vezes, em tempos de luta, nós somos tentados a desconfiar da bondade de Deus e ignorarmos aquilo que de bom está a acontecer? Quantas vezes os nossos olhos ficam carregados com um escuro tão grande que nós só vemos mal? Na nossa vida só existe mal. Na nossa vida só existem provações. Na nossa vida só existem tentações. Na nossa vida só existem privações. Só existem momentos difíceis. E nós não conseguimos levantar os olhos e dizer e perceber que, às vezes, no meio do momento difícil, temos ali uma esposa ou um marido que nunca nos abandonou. De onde é que isso vem? Vem do próprio Deus. Às vezes não conseguimos perceber que o Senhor nos dá as coisas básicas para a vida, para nós conseguirmos respirar, para nós conseguirmos comer, a provisão necessária para todos os dias. São coisas que o Senhor nos vai dando, que no meio da escuridão e das nuvens escuras da nossa vida, nós não conseguimos olhar e perceber que é o Senhor que nos está a dar. Tiago responde, não te enganes, se há alguma coisa na tua vida, alguma coisa boa na tua vida, o selo dessa origem está em Deus. Deus patenteou essa bondade. E na teologia cristã nós normalmente dividimos esta bondade em esta graça em duas formas. Chamamos uma coisa de graça comum e graça especial. Portanto, a graça comum é aquilo que é a bondade comum derramada por toda a humanidade. O sol nasce. Nasce para quem? Só para nós? Nasceu só para nós. Que queremos em Cristo, que amamos a Cristo, que desejamos louvá-lo. Não. Nasceu para todos. Mesmo aqueles que hoje já blasfemaram do nome de Deus, já usufruíram das suas dádivas. Hoje, já usufruíram do calor, já usufruíram deste tempo fantástico, já usufruíram do sítio onde nasceram e onde estão agora. Mesmo esses. Isso é graça comum. O sol que nasce, a chuva que cai, a música que alegra o nosso coração, a amizade que consola a nossa alma, o pão que alimenta a nossa vida. Tudo isso é graça comum que é dada para todos. Ele faz nascer, como diz Jesus em Mateus 5,45, o sol sobre maus e bons e faz chover sobre justos e injustos. Então isto é o Senhor. Esta é a graça comum do Senhor. Ele vai falar da graça especial, particular, no versículo 18, de uma forma mais específica. Mas, em primeiro lugar, notem a abrangência da bondade de Deus. Se nós pensarmos bem, o fogo que um ateu usa para blasfemar e dizer que Deus não existe, foi-lhe dado por quem? Por Deus. É Deus que permitiu que as moléculas do seu corpo se movessem de tal forma que o sistema do seu corpo se alimentasse e que houvesse uns processos dentro do seu próprio corpo, dentro das moléculas, dentro do sangue que irriga o seu próprio corpo, dos pulmões que se encheram de ar, que perferiram, as cordas vocais que funcionaram, tudo isso aconteceu mesmo para um injusto que usou dessas boas dádivas para falar mal de Deus, para falar mal do seu nome, para blasfemar o seu nome, para dizer que Ele não existe. E Ele permitiu que isso acontecesse. Esta abrangência da bondade de Deus, esta bondade de Deus é maravilhosa, é abrangente. Todas as flores neste jardim da criação bebem da mesma corrente subterrânea, que é a bondade de Deus. A bondade de Deus alimenta todas as flores deste mundo. E quando digo flores, digo homens e mulheres deste mundo. Mas notem, esta bondade de Deus é também perfeita. Diz toda a boa dádiva, ela é boa, as dádivas são boas, mas também
são perfeitas. Ele acrescenta esta perfeição completa, adequada, suficiente. Os nossos presentes uns para os outros são todos imperfeitos. Por mais específicos que sejam, por mais pensados que eles serão sempre imperfeitos. Um brinquedo que damos a uma criança, ela alegra-se com ele, mas o brinquedo sofre da mesma coisa que nós. É falível. Ele irá partir-se um dia, ele irá ficar esquecido um dia, um carro perderá a sua roda, a boneca perderá a sua cabeça e por aí adiante. Tudo aquilo que nós oferecemos aos nossos filhos pode um dia partir-se. Os nossos presentes são imperfeitos. Os presentes de Deus não. Às vezes um bom presente para uma esposa é levá-la a sair. É isso? Concordam as esposas? Não? Levá-la a sair, levá-la a jantar fora. Vamos jantar fora, vamos ter um momento só os dois, alguém fica com as crianças, vamos só nós dois. Mesmo esse presente bom, que a esposa gosta e vai desfrutar, a boa refeição passa. Porque logo vamos sentir fome novamente. É uma boa dádiva, mas não é perfeito. Não é perfeito. É o gesto de amizade humana que pode falhar. Todas essas boas dádivas podem falhar. Mas os presentes de Deus não falham. Os presentes de Deus são bons e são perfeitos, são adequados, são suficientes, são dados na medida certa. É precisamente aquilo que precisamos. Às vezes vêm embrulhados num pequeno embrulho, mas são coisas que nós realmente necessitamos. É exatamente aquilo que Ele sabe que nós precisamos para aquele momento. Ele sabe a nossa real necessidade e às vezes não nos dá aquilo que pedimos, Ele dá-nos aquilo que precisamos. Pensemos numa criança, não é? Que nos pede doces a toda a hora. Pelo menos os meus são assim. Se calhar os vossos não. Os meus, todos os dias ao almoço, depois perguntam-me assim: sobremesa, pai? A sobremesa que eles estão a falar é aqueles chocolates que dão e ficam lá escondidos no armário e depois nós vamos distribuindo por eles ou comemos à noite sem eles saberem. Mas é isso que acontece. Eles perguntam todos os dias: pai, há sobremesa? Todos os dias ao almoço, não falha. Uns dias já, outros dias não há. Contudo, um pai bondoso vai perceber que demasiado chocolate, demasiado açúcar, demasiado doce fará mal. Às vezes é preciso obrigar a comer as verduras no prato, é preciso obrigar a comer coisas que eles não querem, porque nós sabemos que o dom que lhes estamos a dar, o presente que lhes estamos a dar, fará bem para eles e fará bem para a sua saúde. O dom perfeito do Pai, o dom do Pai, o presente do Pai, que é bondoso, é bom e é perfeito também. Porquê? E Tiago vai identificar a fonte no versículo 17. Toda a boa dádiva, todo o dom perfeito, vem de onde? De onde é que isto tudo vem? Vem do alto e descem do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Esta é a fonte. A fonte dos nossos presentes e dádivas é o próprio Deus. Ele é bondoso. Os presentes de Deus são bondosos porquê? Porque Ele é bondoso. Os presentes de Deus são perfeitos porquê? Porque Ele é perfeito. Os presentes de Deus são maravilhosos porquê? Porque o nosso Deus é um Deus maravilhoso. E esta expressão aqui, o Pai das luzes, é uma expressão quase única na Escritura. Que nos evoca Gênesis 1. Este Deus que disse, haja luz e houve luz. Este Deus que tem poder para dar. Este Deus que sabe aquilo que é necessário. Este Deus que fala e as coisas vêm a existir. Ao contrário de toda a sua criação, Ele vai dizer que este Pai das luzes, Ele não tem sombra de variação. A nossa criação, ela muda, ela vai sendo transformada, ela vai morrendo e outras coisas vão nascendo. Existe variação na nossa criatura, mesmo nas grandes estrelas, que talvez sejam onde existe uma variação mais lenta, portanto, perdura por mais tempo. Existe uma variação a acontecer nas grandes estrelas. As coisas neste mundo nascem, morrem, decompõem-se, enfim. E as estrelas permanecem lá. E nós olhamos para elas e dizemos assim, não, existe ali uma constante. Mas não é verdade, e nós sabemos que não é verdade. Não existe uma constante ali. O único ser constante neste mundo é este Pai das luzes, autor da criação. Ele não muda, ele não sofre sombra de variação. E este é um contraste absolutamente maravilhoso. Deus é absolutamente imutável. A bondade de Deus não tem eclipse. A bondade de Deus não se esconde atrás de uma nuvem. A bondade de Deus não passa por fases. A bondade de Deus é a bondade de Deus. Deus era bondoso, Deus continua bondoso e Deus será para todo sempre bondoso. A bondade de Deus não é algo somente que Ele faz, é algo que Ele é. Ele é bondoso. Deus é um Deus bondoso. E sabem, isto é particularmente consolador em tempos de provação, em tempos de dificuldade, em tempos
onde nós somos tentados, em tempos de privação, quando as nossas circunstâncias mudam, nós temos de lembrar que o nosso Senhor não mudou. O nosso Senhor não muda. Quando a nossa saúde falha, o nosso Senhor não falha. Ele continua bondoso. Quando as nossas finanças tremem, o nosso Senhor não treme. Ele não tem variação. Quando as nossas amizades se afastam, o nosso Senhor permanece lá. Porque Ele não tem variação. O Pai das luzes não muda. O sol às vezes continua a brilhar. Nós é que estamos cegos para esse sol. O que é que acontece em relação a um cego? O cego não vê o sol. É por isso que o sol deixa de existir. Não. O sol permanece ali a brilhar e a aquecer-lhe a face, mesmo que ele não esteja a ver. E muitas vezes isso pode acontecer connosco. Nós estamos a ver o Senhor, estamos a passar por tempos difíceis, os nossos olhos estão fechados, mas o Senhor continua ali a brilhar e a sua bondade ali a brilhar sobre nós. Sabem, há uns anos atrás, que até no início do ministério, eu cresci na igreja onde estou a pastorear agora, mas tive uma fase em que vim estudar aqui para o Instituto de Português, depois voltei para lá. E a partir de 2018 eu fiquei a tempo integral naquela igreja. E logo no início passamos por muitos momentos difíceis. Difíceis não diretamente a ver com o ministério, mas difíceis na própria igreja. E um deles foi um dos presbíteros da igreja. Ele começou a ter algumas incapacidades, de mostrar alguma demência até. E a certa altura, depois de um culto, domingo, depois do culto, ele saiu. O que habitualmente faria era ir comprar um frango, um frango de churrasco, e depois ir ter com a esposa, almoçar com a esposa. Eles viviam os dois sozinhos, os filhos, a filha estava na Austrália, portanto eles estão praticamente sozinhos. E era isso que acontecia. Ele saiu, foi comprar o frango, mas não voltou a casa. E a esposa começou a ficar preocupada, começou a falar connosco, nós fomos à procura dele e não o encontramos. Passou-se o domingo inteiro, a igreja toda foi para as ruas, estava a igreja toda nas ruas. Encontramos a bicicleta dele, mas ninguém o encontrou. Dormimos, segunda-feira retomámos as buscas à procura dele. Procurámos por todo o sítio. E, a certa altura, nós marcámos uma reunião de oração segunda-feira à noite para orar ao Senhor, para rogar ao Senhor que nos ajudasse a encontrá-lo. E, pela graça do Senhor, os bombeiros encontraram-no completamente perdido, completamente desorientado, no meio de um pinhal, enlaçado lá no meio de um riacho que estava a passar. Mas nós decidimos manter a reunião de oração. Não iríamos orar ao Senhor para rogar-nos que o ajudasse a encontrar, o Senhor já tinha permitido que isso acontecesse, mas iríamos rogar ao Senhor e agradecer ao Senhor porque o Senhor nos deu a graça de o voltar a encontrar com vida. E eu recordo-me, nós reunimos na segunda-feira à noite e vieram várias pessoas para orar, para agradecer ao Senhor, e veio um irmão, vocês conhecem o Pedro Lopes, veio um irmão ter connosco, fazer parte da reunião de oração, e ele disse uma coisa que eu também nunca mais me esqueci. Ele disse o seguinte, quando estávamos a dar alguma oportunidade para falar e para orar, ele contou um pouco a sua experiência. Eles têm um filho com trissomia 21. E ele disse, aquilo que aconteceu aqui, o que me ajudou a suportar isto, ajudou-me também a suportar na altura, quando nós recebemos a notícia que provavelmente o nosso filho teria trissomia 21. Quando foram procurar os testes e quando descobriram que provavelmente ele teria trissomia 21, e quando nos propuseram alguns testes para ter a confirmação, eu disse-lhes assim, independentemente do que se passar, tenha ele ou não trissomia 21, o Senhor é bom e o Senhor continua a ser fiel. Portanto, nós não vamos avançar com testes invasivos que podem até fazer mal ao bebê, até o podem matar. Provavelmente eles queriam saber se tinha ou não, que era para aconselhar a abortar. Mas nós não queremos saber nada disso. Nós simplesmente queremos que no momento do nascimento o nosso filho esteja connosco e caso eu tenha trissomia, caso não tenha, o Senhor continua a ser bom. E no nosso caso, ele dizia, no nosso caso, o Senhor deu-nos a graça de encontrarmos o nosso irmão. Mas, tivesse ele vivo ou tivesse ele morto, uma constante era clara. O Senhor é bom e o Senhor é fiel. Na nossa vida,
Independentemente das circunstâncias, sejam elas boas ou más, existe uma constante que se chama Pai das Luzes, o Senhor, e a sua bondade. Independentemente das circunstâncias na nossa vida, o Senhor é bom e o Senhor é fiel. Tenhamos saúde, o Senhor é bom e o Senhor é fiel. Percamos essa saúde, o Senhor é bom e o Senhor é fiel. Tenhamos dinheiro, o Senhor é bom, o Senhor é fiel. Percamos esse dinheiro, o Senhor é bom e continua a ser fiel. Independentemente das circunstâncias. As circunstâncias, elas são oscilantes. Mas existe alguém que não oscila. E que na sua bondade não oscila. E na sua fidelidade não oscila. E esse alguém é o Senhor. Ele continua a ser bom, Ele continua a ser fiel. No mundo cínico, nós devemos ser gratos ao Senhor pela sua bondade. A bondade de Deus é maravilhosa. Precisamos cultivar este ato, este espírito de gratidão. Como é que nós reagimos a estas verdades de que o Senhor é bom e nos dá muito mais do que aquilo que precisamos? Cultivemos um espírito de gratidão. Sejamos gratos. Sejamos gratos ao Senhor todos os dias. Quando a dúvida sobre a bondade vier, lembremos-nos, porque às vezes nós precisamos, mesmo não sentindo, dizer: Senhor, eu sei que Tu és bom, eu sinto isso. É difícil neste momento. É muito difícil neste momento sentir que Tu és bom, mas eu sei que Tu és. Não tenho dúvida acerca da Tua bondade. Dá-me o calor e o conforto de sentir que a Tua bondade. Mesmo que eu não a consiga sentir neste momento. E eu já tive, os irmãos terão as vossas experiências claramente. Eu já tive essa experiência, já tivemos essas experiências com os nossos filhos. O nosso filho como induzido. E nós olhamos para ele e dizemos: Tu continuas a ser bom, independentemente daquilo que se passar. Independentemente do resultado, Tu continuas a ser bom. Devemos fazer isto mesmo até em ambientes familiares e de igreja. Quando momentos de crise em igreja vêm, nós devemos cultivar isso e ajudar-nos uns aos outros a ver essas verdades. Quando problemas como uma doença ou até morte vêm, nós podemos ensinar as nossas crianças, os nossos filhos, que o Senhor continua a ser bom. Mesmo que agora o avô, a avó, o pai ou a mãe não estejam presentes. Vamos cultivar um espírito de gratidão diante da bondade, abrangente bondade do Senhor. O que nos leva ao segundo ponto, que está no versículo 18, que é bondade particular, específica do nosso Deus. Vejam o que ele diz. Ele materializa, ele afunila, ele diz assim: segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como os primeiros frutos das primeiras criaturas, das suas criaturas. Esta bondade, ela ganha materialização na nossa salvação. Que bondade é esta? Que salva pecadores como nós. Vejam o caminho que nós temos caminhado, não é? Um Deus santo, fogo consumidor, maravilhoso, que conhece tudo acerca da nossa vida. Que bondade é esta que ainda assim nos quer salvar? Que bondade é esta? Nenhum de nós tem méritos, nenhum de nós tem capacidades, nenhum de nós vai entrar um dia nos céus e dizer assim: eu estou aqui porque mereço, porque fui bom o suficiente, porque granjeei para mim o suficiente para conseguir aqui entrar. Nós vamos entrar simplesmente confiados na bondade de Deus, em Cristo Jesus. E Tiago fala exatamente disto, da nova criação. Vejam o que ele diz: segundo seu querer, nos gerou. Pode ser também que nós não pedimos para nascer. Nenhuma criança escreve uma carta e diz assim: papá, mamãe, eu quero muito nascer. No máximo é o irmão a fazer-se passar pelo bebê antes dele nascer, só para ver se incentiva os pais. Mas nenhum bebê escreve uma carta a dizer: pai, mãe, eu quero nascer. O nascimento é uma dádiva unilateral. É uma dádiva unilateral. Da mesma forma, ninguém convence Deus a salvar. Ele, por sua pura bondade, decidiu dar-nos vida. Segundo o seu querer, significa esta fonte de regeneração, o amor espontâneo de Deus. Mas o que temos não é merecimento. O que nós temos, a salvação que temos em Cristo, é a bondade de Deus. É pura bondade de Deus. Este privilégio de vivermos como cristãos. Este privilégio dos irmãos estarem inseridos nesta igreja, que procura proclamar de uma forma fiel, ousada, aplicativa, intencional as Escrituras. Isto é bondade de Deus. Não foram vocês que andaram à procura e foram muito intencionais, e podem ter sido, mas foi bondade de Deus. Chegarem até aqui, esta igreja é bondade de Deus. Estarem aqui inseridos nesta igreja é bondade de Deus.
É bondade de Deus nós sermos salvos, inseridos numa comunidade de fé, numa igreja local onde podemos louvar o Senhor, onde podemos crescer com os irmãos, onde podemos cantar juntos, onde podemos chorar juntos, onde podemos alegrar-nos juntos. Tudo isto são dádivas. É privilégio e bondade de Deus lermos a Bíblia na nossa própria língua. Que maravilhoso, não é? Que maravilhoso é nós podemos ler a Sua Palavra. Que maravilhoso é nós podemos estar expostos à Sua Palavra. Que maravilhoso é Ele abrir os nossos olhos para conhecermos e compreendermos a Sua Palavra. O facto de reconhecermos o nosso pecado e encontrarmos doçura em Cristo é bondade divina. Não nos perdemos por um segundo a Sua eterna e magnífica bondade ao alcançarmos a nossa salvação. Não nos desprezemos esta bondade, esta salvação que temos. É a bondade de Deus. E como é que isto acontece? Ele fala por que instrumento? Ele diz, segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade. O instrumento é a palavra da verdade. A palavra da verdade. Que é uma expressão usada no Novo Testamento para designar particularmente o Evangelho, mas toda a palavra que proclama o Evangelho. Lá em Efésios capítulo 1:13 diz, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação. E tendo nele também querido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Ou Colossenses 1:5 diz, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Este Evangelho que é proclamado é através do Evangelho que almas podem chegar à salvação. É através do Evangelho que nós chegamos à salvação. Conhecimento do Evangelho. É o Espírito de Deus que aplica a palavra de Deus ao coração humano. E assim nasce uma nova pessoa. Deus é a fonte da bondade. E a Escritura é o canal dessa bondade. É através da Escritura que nós recebemos as boas dádivas, particularmente as específicas do Senhor. Este Evangelho magnífico, esta salvação que temos em Cristo. A bondade de Deus não é genérica. Ela é genérica também, mas de uma forma específica ela é anunciada, ela é proclamada, ela é querida através do Evangelho. Não existe colheita sem semente. Portanto, é preciso semear para nós termos a colheita. Não há regeneração sem a palavra. Semear a palavra, nova vida em Cristo. Nós precisamos disto. Só a palavra viva, eficaz, soprada pelo Espírito, gera nova criatura. Precisamos dessa semente a crescer em nós. Portanto, devemos valorizar a palavra de Deus. E esta é uma igreja que valoriza a palavra de Deus. Graças a Deus por isso. Estão inseridos numa igreja que valoriza a palavra de Deus. Isso é magnífico. A mensagem do Evangelho, ela é a vida para nós. E isso ver-se-á, na nossa valorização da palavra de Deus, ver-se-á na forma como nós lemos a Bíblia. Como nós lemos a Bíblia não só na igreja, mas também em casa. Vocês já ouviram aquela música? Como é que se chama? Esqueci, é uma música contemporânea que se chama Dusty Bibles. Já leram? Já viram a música? Podem ver depois. É uma música que desafia a dizer nós temos Bíblias empoeiradas em casa, mas no bolso temos iPhones completamente novos. Portanto, não admira a forma como nós nos sentimos. Valorizemos a palavra, leiamos a palavra, busquemos ao Senhor na palavra. A palavra é magnífica e ela está à nossa disposição. Nós não precisamos de correr quilómetros para alcançar a palavra, ela está ali ao nosso lado, na nossa mesa de cabeceira. Nós não precisamos de saber grego ou hebraico, embora seja importante, não estou a desprezar saber línguas, embora seja importante, não precisamos de saber grego ou hebraico para ler a palavra de Deus, auxiliados pelo Espírito, Ele é clara para nós. Na Conferência Fiel, agora na última, nós falámos sobre a palavra. Eu dizia, há doutores em teologia que andam à procura de verdades que as empregadas de limpeza que limpam o chão já descobriram há muito tempo. Há doutores em teologia que andam lá no meio dos livros todos à procura de verdades que empregadas de limpeza que vão lá simples, na sua simplicidade, auxiliadas pelo Espírito Santo, já puderam compreender há muito, muito tempo. Mais uma vez, eu estou a tirar mestrado, está bem? Sei que o vosso pastor um dia tirará doutoramento. Portanto, não estamos a menosprezar a profundidade, o aprofundar nas Escrituras. Não estamos a menosprezar nada disso. Estamos a dizer que nós temos um tesouro inesgotável nas mãos. Inesgotável acesso pelo auxílio do Espírito Santo a todos vocês. A todos. Valorizemos a palavra, porque é através dela, esta boa dádiva que Ele nos dá, é através dela que nós conseguimos chegar à nova vida, ver nova vida acontecer. E, portanto, não só nas nossas vidas, mas também nas nossas famílias, tragamos os nossos filhos para a palavra, ensinemos a palavra, cultivemos um hábito de ler a palavra com eles, de orar com eles.
E também na nossa igreja, preguemos a palavra como central no culto para que nós possamos aprender. Tomemos notas, não entendamos o momento de pregação como um momento, mais um momento no culto, onde eu vou me distrair por momentos, eu vou pegar no telemóvel. Nós também falávamos disso no domingo. Mais um momento em que olhemos para a palavra com amor, com apreço, porque Ele, o Deus bondoso, nos deu a sua palavra para que nós pudéssemos ser abençoados. E por fim, o propósito dessa bondade, diz o versículo 18, é para que fôssemos como os primeiros frutos, ou as primícias das suas criaturas. Tiago completa: a bondade de Deus em nos regenerar não é um fim em si mesmo, tem um propósito. Nós somos primícias. Primícias são os primeiros frutos. São aqueles despolutares dos primeiros frutos. O Pentecostes era a festa das primícias, das colheitas. Era aquele onde traziam as primícias para agradecer ao Senhor. E é precisamente isso que ele está a dizer. Vocês são as primícias. A conversão é quase que aquela primeira flor que sai depois de um inverno rigoroso. E lá está aquela primeira flor. Não é tudo, mas anuncia o tudo. Não é tudo o que há para dizer e para mostrar acerca das bondades de Deus, de um novo povo para si. Mas anuncia uma parte dele. Anuncia aquilo que irá ser. O novo nascimento, então, é esta primícia da colheita eterna. Deus fez-nos sinais vivos da sua bondade futura. Quando os outros olham para nós, eles dizem assim: ali está a bondade de Deus. É isso que Jesus diz, não é? Assim vejam os outros as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. O objetivo é eles olharem para nós e glorificarem a Deus. Que Deus conduz a este. Conheço, irmãos, as pessoas mais gratas que eu conheço são pessoas muito, muito sofridas. Muito sofridas. Pessoas com casamentos destruídos. Homens que fizeram coisas terríveis para com elas. São pessoas de sorriso fácil. Pessoas de glorificação fácil. Pessoas que se percebem que aquilo não vem delas mesmas. Vem do Senhor a trabalhar nelas. É isso que acontece. Quando os outros olham para nós, pessoas regeneradas, vão dizer: está aqui primícias. Estão aqui pessoas que apontam para a bondade de Deus. Nos aponta também para Cristo. Na verdade, esta palavra primícias, ela nos aponta para Cristo. É Cristo que é a verdadeira primícia da ressurreição. Lá em 1 Coríntios 15 ele nos fala: Cristo fez primícias. É precisamente neste que nós podemos crescer, nascer de novo. É por causa de Cristo as primícias, de redenção. É precisamente Cristo que é o culminar de toda a bondade divina. Culminar de toda a bondade divina. Na verdade, a bondade divina não se vê somente ou exclusivamente, ou até o seu ápice, não se vê na comida que temos na mesa. Não se vê nas bondades diárias. O ápice da bondade divina vê-se numa cruz ensanguentada. É ali que a ira de Deus se une à bondade divina. É aí que o nosso castigo é pago. É ali, naquela cruz, que nós vemos que Deus realmente é bom. Sabem, muitas vezes não temos resposta para os problemas e as dificuldades deste mundo. Como responder a Voltaire e a outros acerca de se há tanto sofrimento no mundo e há tanto mal no mundo, porque é que se calhar Deus não é bom? Ou então Deus não é poderoso o suficiente? É bom, mas não é poderoso o suficiente para fazer o que tem que fazer. Como responder? Muitas vezes é dizermos: eu não sei, mas eu sei de um Deus que se dispôs a sofrer. Um Deus que não ignorou o sofrimento e se dispôs a sofrer para que eu e qualquer um que se arrependa e creia em Cristo pudesse ser salvo, regenerado e a alma da sua bondade eterna. Muitas vezes não temos resposta imediata para as crises do dia-a-dia, mas temos uma resposta na cruz. Não é um Deus que ignora o sofrimento, é um Deus que toma para si o sofrimento e mostra a sua bondade através de tomar para si o nosso sofrimento. Irmãos, quando a dúvida sobre a bondade de Deus surgir, lembremos da cruz. Lembremos da cruz. Não julguemos a bondade de Deus pelas circunstâncias do momento, mas pelo Calvário, por um túmulo vazio. Ensinemos aos nossos filhos que a bondade de Deus não é só Deus dar coisas boas. A bondade de Deus é que Deus deu o seu Filho. Deus deu o seu Filho por nós. Preguemos, cantemos, celebremos Cristo como esta dádiva perfeita de um Deus bom. Cada culto deve ter no centro o dom supremo, a dádiva suprema, eterna e perfeita, Cristo. E anunciemos o Evangelho.
proclamando esta bondade encarnada, proclamando a Cristo. Cristo é o dom perfeito do Pai bondoso, que desceu do alto, que morreu por nós, que ressuscitou com primícias da nova criação. A maior prova que Deus é bom é precisamente Cristo. Cristo. Tiago responde então: não vos enganeis, diante do sofrimento, diante dos problemas, não vos enganeis. Se a vida nova chegou até ti, é porque o Pai, por pura bondade, te gerou, te ressuscitou, te gerou pela palavra. A bondade de Deus não se vai medir por sombras mutáveis na história, mas por uma luz constante de um Pai das luzes que não tem sombra de variação. Aqui está a bondade de Deus. Ali está a bondade de Deus. As dádivas de Deus revelam um Deus plenamente bondoso. Isto nos chama a 3 coisas finais e rápidas. Irmãos, devemos ser gratos. Temos um Deus bom. Como temos as bênçãos? Não sei se vocês têm ensino. Bem? Cada bênção vos convém contar. Como temos as bênçãos que o Senhor nos dá? Quantas são? Já tentaram fazer esse exercício? De manhã ou à noite, depois de um dia inteiro? Perceber o que é que o Senhor me deu hoje? E às vezes, nós pensamos assim rapidamente, parece que só 3 ou 4 coisas boas aconteceram no dia de hoje, mas depois começamos a abri-las e a perceber que, afinal, há aquilo que eu dei por adquirido que o Senhor me guardou. Tenho um jovem lá na igreja, que até foi batizado bastante recentemente, e ele dizia-me assim: é impressionante como ele tem uma empresa de venda de caminhões. Ele dizia: é impressionante que eu vou todos os dias e venho para o trabalho, todos os dias, ainda tenho que fazer alguns quilómetros, todos os dias vou e venho para o trabalho, nunca peço a Deus que me guarde. Nunca. Mas quando pego um caminhão para entregar a um cliente, eu passo ali uns minutos em oração. Sabem qual é a questão dele? É que ele assume que é pela sua força e sua capacidade que vai e vem todos os dias para o trabalho. Portanto, nem se lembra de pedir para que o Senhor o guarde, nem se lembra por agradecer quando chega ao trabalho. Mas quando pega numa máquina pesada que não está habituado e espera que entregar ao cliente aquilo como está, sem que haja acidente e sem que haja nenhum problema com o caminhão, então ele percebe. Ele é demasiado pequeno para a tarefa que tem e roga ao Senhor que o ajude e agradece ao Senhor quando chega. Muitas vezes vivemos a vida como se tudo dependesse de nós. Quando não agradecemos nada ao Senhor, nós estamos a confiar demasiado em nós e nas nossas capacidades. Vivamos vidas gratas. Vivamos fé confiante, porque a noite pode ser longa, mas o sol da bondade divina, ele ressurgirá. E nós poderemos ver, logo, a bondade divina. Peçamos ao Senhor, mesmo no meio de circunstâncias difíceis, que Ele nos ajude a ver a sua bondade e experimentar a sua bondade. E por fim, sejamos nós também um reflexo dessa bondade. É fácil sermos alvos de bondade, mas precisamos de refletir essa mesma bondade uns para com os outros. Irmãos, deixem-me perguntar-vos o que nós demos ao Senhor porque o Senhor nos dê aquilo que temos. Nada. Porquê é que nós condicionamos tanto a bondade que damos aos outros? Quando condicionamos tanto ou muito a bondade que damos aos outros, ou seja, nós só somos bondosos se o outro me der aquilo que eu acho que mereço, nós estamos a viver como se não recebêssemos nós bondade, sem merecimento. Nós devemos ser bondosos uns para com os outros, porque vivemos à sombra de um Deus bondoso. Quem contempla a bondade de Deus não pode viver em cinismo, mas em gratidão. Não devemos viver em medo, mas confiança, não fechados em nós mesmos, mas para os outros, em bondade também. Que o Senhor nos abençoe, vamos orar. Senhor Deus, ajuda-nos a contemplar de uma forma mais profunda a Tua bondade. Senhor, sabemos o quão falíveis somos, o quão suscetíveis às circunstâncias nós somos. Circunstâncias essas que muitas vezes nos toldam para perceber quem Tu és e a Tua bondade para connosco. Ajuda-nos a contá-las diariamente. Ajuda-nos a ser gratos e a mergulhar na imensidão da Tua bondade de Cristo por nós. Senhor, ajuda-nos a prezar Cristo, a adorar Cristo, a amar Cristo, a ver Cristo como culminar o ápice da Tua bondade para connosco. Em nome de Jesus, nosso Salvador, nós oramos. Amém.